Vambora. Ó, primeira vez reagindo a um vídeo do Jones Manuel aqui, hein? Vamos reagir a um vídeo do Jones Manuel. A verdadeira história de Silvio Santos. Vamos ver o que Jones ou Manuel tem a falar, tem a dizer sobre a trajetória do Homem do Baú. O tema do vídeo de hoje do canal é Silvio Santos, uma síntese da história brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Gente, Silvio Santos morreu agorinha, como diria aquele meme, né? E aí, como dizem as pessoas, a vida é um sopro, né? Um sopro da desgraça, né? Um sopro do lobo da Chapeuzinho Vermelho, um sopro de um pulmão de um não fumante, e o homem morreu com mais de 90 anos, é isso, a vida é um sopro. E aí, como sempre, nas redes sociais e tal, tem aquele debate, pode homenagear Silvio Santos, não pode homenagear, não sei o que e tal. Eu acho muito mais interessante entender o papel de Silvio Santos na história brasileira como uma síntese da história brasileira. Que síntese é essa? Começando que rolou esse esquema aí, né? Essa morte tão inesperada do Silvio Santos aí. E aí já tinha gente falando, o Homem do Baú, o maior comunicador da história e tal. E aí já começou aquele negócio do camelô, né? Que eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas enfim. Aqui é... Eu acho que todo mundo manja. E esse papo dele de ser camelô e tal, essa história, isso é mentira, né? Tipo, mentira assim, né? Ele não tava no extremo leste ou no extremo sul da cidade, ia de bike até o centro, andando a pé, com as canetas dentro da mochila, né? Ele não vendia caneta no metrô e tinha medo de o Rapa tomar, né? Não era bem assim. Mas vamos ver, eu acho que o Jones vai falar tudo. Vamos lá. Há um discurso mentiroso de que Silvio Santos era um camelô pobre que ficou rico com o próprio trabalho. E aí, gente, veja, isso é mentira, né? Silvio Santos vinha de uma família que tinha recursos, que tinha posses. Os pais, inclusive, vieram de fora do Brasil na década de 20. E aí Silvio Santos foi militar, sempre teve ótimas relações e tal, e construiu a sua fortuna durante a ditadura empresarial militar. E esse ponto aqui é central. Veja. Bom, Jones falou aqui, deixa eu dar um pause. Porque ontem eu tava lendo sobre o clã da família Bravanel, né? Quer ver, ó? Então se liga aqui, ó, sobre o que o Jones acabou de falar. A família Bravanel, também escrito como várias coisas, significa pai, sacerdote e Deus. É uma das famílias de judeus mais antigas e ilustres. Primeiro, ela alcançou notoriedade na Península Ibérica durante a Idade Média. Os seus membros associam sua origem ao bíblico rei Davi. Membros dessa família viveram em Sevilha, Córdoba, Castela, Leão, Calatá e Iude, sei lá, e até por fim se mudaram para Lisboa. Um de seus representantes mais proeminentes, Dom Judá Bravanel, foi tesoureiro e um coletor de impostos de Sancho IV. Ó, 1284, hein? A família Bravanel já tava lá colhendo impostos. E Fernando IV, 1295 e tal. Em 1310, ele e outros judeus garantiram os empréstimos à coroa de Castela para financiar o cerco de Algésiras, não sei. É provável que ele tenha sido almoxarife de Castela. Dom Judá Bravanel e sua família mais tarde fugiram para Lisboa, onde ocuparam importantes postos governamentais. Seu filho, Judá, estava no serviço financeiro do Fernando de Portugal, Duque de Viseu, e por sua vontade ordenou restituição para ele da grande soma de 506 mil réis blancs. Sei lá, dá o quê? Dá uns 1.500 reais isso aqui, é isso? Mais tarde, aparentemente, em serviço do Duque de Bragança, em sua atividade de exportação, também trouxe as relações comerciais a Flandres. Ele era o pai de Dom Isaac Abravanel, e avô de Judá e Samuel, enfim. Mas dá pra entender aqui só, não vou ler tudo, mas dá pra entender aqui só o rolê, né, ó. Em 1284, a família já existia, o clã. Então, assim, esse papo de, e ele tinha uma caneta Bic e um sonho. Mentira. Não são coisas excludentes. Isso que eu queria dizer, deixar claro aqui no começo. O fato dele ter sido o maior comunicador da história do Brasil, um dos personagens mais notórios que o Brasil já teve e que o Brasil vai ter. Daqui a 200 anos vão lembrar dos 400, eu acho muito. Mas daqui a 200 anos vão lembrar do Silvio Santos ainda. Daqui 100 anos. O maluco tá na história, uma das personalidades mais fodas do Brasil de todos os tempos, no trampo que ele fez, no que ele se propôs. Mas esse papo que começou de baixo e ganhou, e venceu na vida, e ficou trilhardário, é aquele papinho de sempre pra fazer o pobre acreditar que ele vai conseguir também. Vamos ver se
Vamos ver o que mais ele fala aqui. Mas é isso. Você já viu mais ou menos de onde veio o clã Abravanel, tá? Não veio da pobreza, da extrema pobreza e enriqueceu. Do nada. Só trabalhando e vendendo carnê pra velho. Já falei várias vezes aqui no canal. O golpe empresarial militar de 64, ele veio, dentre outras coisas, para impedir uma democratização da mobilidade social no Brasil. Na agenda que estava colocada pelo governo João Goulart e pelo movimento nacionalista popular, disputado o comando ali pelos comunistas e pelos trabalhistas, estava uma agenda de reforma agrária, garantindo terra para 10 milhões de camponeses, uma agenda de universalização do acesso à educação, desde a escola primária até a universidade, uma agenda de fortalecer uma indústria cultural nacional, a cultura nacional, uma agenda de industrialização do país, industrialização soberana com autonomia tecnológica e produtiva, uma agenda de distribuição de renda, riqueza, de melhora substancial das condições da classe trabalhadora, de estender a CLT para o campo, de estender a CLT para as trabalhadoras domésticas. E isso foi abortado, isso foi destruído com o golpe empresarial militar de 64. Então, uma das consequências imediatas do golpe é fazer com que as oportunidades de enriquecimento e mobilidade social ficassem presos a um pequeno ciclo da classe dominante brasileira e das camadas médias. Nossa, que novidade, hein? Não, ninguém esperava por essa também. Além da... Outra coisa inesperada é isso aqui, hein? Mais um negócio inesperado aí na vida e obra do Brasil, né? Altas. Então, aqueles que já eram ricos mantiveram sua riqueza e aqueles que estavam próximos da riqueza, da condição de burguês, tiveram possibilidade de ascender à condição de rico, né? De burguês. E aqueles milhões que eram pobres, basicamente se mantiveram pobres. É muito curioso que, por exemplo, a minha família, eu não conheci meus bisavós por parte de mãe, né? Só ouvi falar, minha mãe já comentou algumas vezes, mas meus bisavós eram do interior do Cabo de Santo Agostinho, trabalhavam no corte de cana, ali da virada do século XIX para o século XX. É provável que meus bisavós tenham pegado o finalzinho ali da escravidão. E aí, meu avô e minha avó também eram analfabetos, sem terras, que trabalharam no corte de cana, passaram a vida inteira trabalhando 14, 15 horas por dia sem nenhum nível de segurança alimentar. Dos vários e vários filhos da minha avó, um terço deles morreu, né, nos primeiros anos. Enfim, a mortalidade infantil gigantesca. Minha mãe, uma mulher negra, também semi-analfabeta, só fez até a 4ª série, naquela dinâmica de êxodo rural. Veio do interior do Cabo Santo Agostinho para tentar a vida em Recife, trabalhando como o quê? Trabalhando como trabalhadora doméstica, né? Trabalhando como o povo chama em casa de família. Nunca teve um emprego que pagasse mais que 2 salários mínimos. Nunca. Inclusive, vale a pena vocês pensarem sociologicamente nisso. O que é a história brasileira, por exemplo, desde a singularidade da minha história familiar. Meus bisavós e meus avós, por parte materna, trabalhando no corte de cana-de-açúcar no Brasil rural, analfabetos, sem saúde, sem educação, sem cidadania, sem direito a voto, passando fome a vida inteira, comendo mal e tal. Aí vem a modernização conservadora da ditadura. Minha mãe não trabalha mais, né? Não depois dos 15 anos, quando ela saiu do interior, no corte da cana-de-açúcar, vai trabalhar como empregada doméstica, também semi-analfabeta, e nunca ganhou mais que 2 salários mínimos na vida. Aí as coisas mudam um pouquinho no século XXI. Eu sou o primeiro da minha família a fazer curso superior. Salvo engano, eu acho que a minha mãe foi a primeira da família também a fazer isso no superior. Eu não sei se a minha tia tinha feito antes, mas a minha mãe foi a primeira da família dela a fazer, porque a história dos pais da avós, da história do Jones ali é bem parecido com a da minha família, assim, por parte de mãe. Os meus avós maternos eram migrantes no caso, né? Eles eram da Bahia, interior da Bahia, vieram pro interior de São Paulo, e aí depois vieram aqui pra São Paulo, estado, no caso, não capital, porque eles moravam em Mauá. E o meu avô, malemar, sabia assinar o nome, não sabia ler, a minha avó também não sabia ler, e o meu avô ainda conseguia assinar o nome. A minha avó, eu acho que nem isso. Minha avó, acho que nem o nome ela não sabia escrever. Mas os dois analfabetos, assim. E, mano, é a história de grande parte do Brasil, né, bicho? Grande parte da classe trabalhadora brasileira é isso aí, cara. O primeiro da minha família a fazer curso superior e um primeiro
a ter um salário maior que 2 salários mínimos. Quando eu era professor da rede estadual da Bahia, e eu lembro que eu falei pra manhã quanto é que eu ganhava, assim, na cabeça da minha mãe, caralho, dinheiro muito! Dinheiro muito! Tipo assim, cara, meu filho tá rico. E não é, né, gente? Era 3 salários mínimos e meio, mais ou menos. E assim, beleza, pra quem vem da miséria e por aí vai, mas assim, sabe? E aí a ditadura, ela garantiu esse quadro. Ela garantiu que não houvesse uma democratização da sociedade brasileira, democratização econômica, social, e que o quadro histórico de uma sociedade de capitalismo dependente, com ultra concentração de renda, riqueza e propriedade, fosse mantida. Fenômeno muito bem descrito nos livros, por exemplo, do Clóvis Moura, O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, no livro da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, e também no livro do Rui Mauro Marinho, embora não tenha pego todo o processo, pegou a síntese da questão, O Subdesenvolvimento e Revolução. Então, o Silvio Santos é um cara que, dentro desse quadro forjado pela ditadura, ele conseguiu ascender economicamente a condição de um dos burgueses mais importantes do país. Ele não era um camelô que veio de baixo. O Silvio Santos foi do exército, foi paraquedista, tinha ótimas relações com os militares, como mostra essa matéria do Brasil de Fato. Eu vou até mostrar o título para vocês, quem quiser ler a completa depois, aqui, ó. Do apoio à ditadura a casos de racismo e assédio. Relembra o histórico de Silvio Santos, né? Depois de ler essa matéria, ficou muito boa. E aí, nessa matéria, mostra-se que Silvio Santos criou a TV dele, o SBT, em 1981, portanto, durante a ditadura empresarial militar. Isso já diz muito, né? Ninguém cria uma TV durante a ditadura se não tiver ótimas relações com o regime. Ele tinha... Não, mas é porque ele era empreendedor. Ô, Jones, você tem que entender o seguinte, Jones Manuel, desculpa discordar de você aí. Você que, na minha opinião, é o cara mais preparado hoje em dia, né? Pra debater com qualquer um que seja. Mas você vai me desculpar, ô, Jones. Não é que precisa ter boas relações. O cara precisa ser empreendedor. Mérito. Meritocracia. É isso que precisa ter. Não é que boas relações, não é, não. Não é que nem o Roberto Marinho também conseguiu vários bagulho durante a ditadura. Não, isso aí não é boa relação, é mérito. É o mérito, entendeu? O cara trabalhou, vendeu caneta, Jones. Vendeu caneta. O Silvio Santos sentou na mesa com o Figueiredo, por quê? Porque ele levou um pacote de Bic lá pro Figueiredo. Falou, ó, tá aqui, ó, uma caixa fechada de Bic azul pra você, né? Porque a Bic sempre some, né? A caneta sempre desaparece, então trouxe uma caixa pra você aqui, pra você não perder mais as suas canetas de assinar atos institucionais. Cadê o comentário aqui? Para e pensa, você tem TV, internet, iPhone e tudo. O que você faz? Usa esses meios pra tentar desmerecer o cara. Você tá me zoando. Eu estou desmerecendo quem? É comigo que você está falando, Bruno? Você pegou a parte que eu falei que uma coisa não é excludente à outra? Você pegou essa parte que eu falei isso ou não? Que o fato do cara ser uma dos maiores ícones, talvez o maior ícone da comunicação brasileira de todos os tempos, isso não é excludente. Ele foi, ele é e ele sempre vai ser. Eu tô falando, o que eu já falei, eu vou repetir pela última vez, é que esse papinho que ele era camelô e venceu na vida é mentira. O maluco é parte de uma das famílias, sobrenome mais antigo do mundo, dos judeus mais antigos da terra, que já existiu. Caralho. É isso que eu tô falando. Uma coisa não exclui a outra. A galera acha que... Mano, caralho, a internet é uma bosta mesmo às vezes, né? A galera acha que porque eu estou falando que o Silvio Santos não veio do nada, que ele tinha condição e a família dele era de comerciante, por isso que ele eventualmente vendia as canetinhas dele lá, que ele não saía do extremo leste, como eu falei, ia de a pé até o centro, que eu tô falando que o cara não era foda no que ele fez, não era um gênio no que ele fez, da comunicação. O cara revolucionou a porra toda. Só que ele não veio do nada, é isso que eu tô falando. Uma coisa, são linhas paralelas, tá? Uma coisa não exclui a outra. A gente só tem que entender e desmistificar o mito de que ele veio do nada e ele venceu por seus próprios esforços. Aqui pariu, viu? Segundou. Relações ali muito próximas com o Délio Jardim de Matos, que foi colega dele na escola de paraquedistas. O Délio era ministro da Aeronáutica do governo militar do João Figueiredo. O próprio Silvio Santos disse em 2018 que o Figueiredo deu uma televisão para ele. Antes de conseguir o SBT em pleno regime militar com apoio dos militares, Silvio Santos, em 1972, no auge do governo Emílio Garrastazu Médici, o governo mais repressivo de todos da ditadura empresarial militar, Silvio Santos comprou 700 mil hectares de terras em Barra das Garças, no Mato Grosso, na região... Ah, não.
O Silvio Santos comprou terra em Barra do Garças. Não é possível. Barra do Garças, sabe o que que é? A cidade do meu sogro. Eu vou mandar uma mensagem de áudio agora pra Mariana, porque eu estou indignado que Silvio Santos comprou... Eu tô fazendo um react na live agora e eu acabei de descobrir que o Silvio Santos comprou 700 mil hectares de terra em Barra do Garças, no ano de 1971, durante o governo Médici. Eu acabei de descobrir essa informação. É só isso mesmo. Beijo. Bom trabalho. Te amo. Região do Araguaia. Mato Grosso. Já fui pra lá. Bom demais. Se eu soubesse que era do Silvio Santos, putz... tinha cagado na floresta. Na época, quem governava o Mato Grosso era Jorge Fragelli, da Arena, Partido de Sustentação do Regime, que facilitava a compra de terras por empresas e pessoas simpáticas à ditadura empresarial militar. Mérito puro. Durante a ditadura empresarial militar, Silvio Santos criou um programa, a Semana do Presidente, e que era um verdadeiro... uma lambida de saco oficial nos presidentes ditatoriais militares. Então, a Semana do Presidente, o SBT se comportava como a TV oficial dos milicos, né? Lambendo ali, elogiando, falando bem. O Silvio Santos comprou canais desativados da Tupi, né? Dos milicos, além de uma grade de programação que apelava muito para uma imagem de algo popular, populesco, né? Então, o SBT é a televisão próxima ao povo, que dialoga muito. Quantos caras que nem ele existem por aí? Que nem o Silvio Santos? Cara, quase nenhum. Pouquíssimos. Com essa condição. Todos nós aqui no canal temos uma condição muito melhor que ele tinha. Ah, não vou nem ler mais. Muito com a classe trabalhadora, e a ditadura gostava disso, né? Diferente da Rede Globo, para além das novelas, o SBT meio que assumiu um perfil de programação menos refinado, por assim dizer, e que teria mais penetração na classe trabalhadora e era importante para o regime. Aliado a isso, Silvio Santos retomou o programa A Semana do Presidente, que ele exibia durante o governo Figueiredo no governo Bolsonaro em 2020, pegou mal. Ele acabou desistindo. Depois Silvio Santos também quis retomar o Brasil Ame ou Deixo, né? Ah, é verdade, teve mais essa, né? O governo Médici pegou muito mal. 2018 foi isso, né? Ele desistiu. Durante o governo Bolsonaro, o SBT se comportou como uma das televisões oficiais do governo Bolsonaro. Bom, nada de novo no front. Nada que a gente não estivesse esperando, né? Ganhou muito dinheiro por causa disso, inclusive o repasse de publicidade se aproximou muito do SBT e da Rede Globo. O SBT, por exemplo, não exibiu notícias, o vídeo, sobre aquela famosa reunião ministerial que vazou, que era os ministros do Bolsonaro falando em prender os vagabundos do STF, falando em passar boiada ao Ricardo Salles e por aí vai. Então, assim, o Silvio Santos é um cara que ficou bilionário, que virou um dos maiores burgueses do Brasil, usando um conceito do Lukács, que talvez até seja inapropriado enquanto conceito, mas enquanto palavra é bom, de um intimismo à sombra do poder. É aquela figura que sempre se colocou como serviçal do grupo político e do regime político do momento, soube tirar disso muitos dividendos, né, muito retorno financeiro, e aproveitou os contatos, né, os jovens hoje em dia meio colonizados chamam de network, né, soube aproveitar o network que tinha ali, conseguiu construir um império, percebe? E aí, isso é muita síntese do Brasil. E aí, note, uma figura que vem de uma família com recursos, a família do Silvio Santos não era rica, não sei o quê, mas era uma família com recursos, não era, por exemplo, a história da minha família, de trabalhadores rurais, analfabetos e semi-analfabetos que viviam na fome. Não, vinha de uma família com recursos, teve acesso a um pequeno ciclo, né, de uma elite, no sentido sociológico mais preciso do termo, de uma elite militar, de uma elite comercial, de uma elite política, sempre teve boas relações, aproveitou essas boas relações para ascender a condição de burguês, fazendo favores ao regime político do momento, ficando bilionário, e sempre se colocou como subserviente ao governo do momento, buscando interesses. Em paralelo a isso, criou um mito que ele era um simples camelô, era um simples camelô, e aí, que é o mito da meritocracia, né? Porque, veja, a grande sacanagem... Ah lá, vai começar agora. É o que eu tô falando, entendeu? É o que eu tô tentando explicar aqui, tem uns minutos já. É esse negócio. Pessoas não saem da mesma... Eu posso criar uma alegoria aqui. Uma escada. Você não tá... Tem gente que começa subindo a escada do degrau do meio já, da metade da escada. E tem gente que nem tem escada pra subir. Tem que subir no barranco, entendeu? Então, vamos ver o que ele vai falar da meritocracia. Mas eu não preciso explicar isso, eu acho. Grande sacanagem é... Você não pode contar a história brasileira como ela é.
né? Uma história de um capitalismo independente que se forja sobre mais de 300 anos de colonialismo e de escravidão, em que é muito forte o familismo. Como assim? A reprodução da condição de classe a partir da condição familiar. Então, a sua origem familiar determina em quase 100% a sua posição na sociedade, no sentido de que é raríssimo alguém que é bilionário hoje que o pai não era milionário, que o avô não era milionário. Raríssimo. No máximo, você vai encontrar gente de classe média alta que conseguiu ascender um degrau e hoje em dia é milionário, bilionário. No máximo. No máximo. Só que não dá para contar isso dessa forma, né? É preciso fazer um mito da sociedade de mercado, que é super concorrencial, aberta, e que qualquer um pode ser rico, e qualquer um pode chegar lá. Basta se esforçar, basta trabalhar duro, basta acordar cedo. Mas é isso, não é? Basta mudar a mentalidade, como diria aquele picareta, bandido, marginal, criminoso do Pablo Marçal. Não fala assim dele, ô Jones Manuel. Não fala assim dele, pô. Não fala assim do cara. Cara tão honesto. Não fala assim, pô. E você precisa criar um mito, que é o mito do Silvio Santos. Já o Silvio Santos era um camelô, né? Então você, quando escuta isso, você imagina um trabalhador pobre, fudido, que vive correndo da guarda municipal para não ter suas coisas roubadas, que vai vendendo ali seu chicletinho, sua pipoquinha, sua água, junta dinheiro e de repente... Era isso, ele chegava no trem e falava: Maoi, bom dia, desculpa atrapalhar a sua viagem, minha senhora. Eu tô aqui com o Doutorzinho Gel, essa pomada incrível, Maoi, ri, haha. Esta pomada maravilhosa, magnífica, ela cura tudo, ela tira a dor nas pernas, tira o cansaço, tira a fadiga, tira varizes, tira trombose, tira cãibra, sabe? Cura tudo, tira mancha. É o Doutorzinho Gel. E junto com o Doutorzinho Gel eu tenho aqui a telecena. Pra senhora que quer vencer na vida, pra senhora que quer ficar milionária. E o carnê do baú. O que é o carnê do baú? Eu pego o dinheiro da senhora, a senhora me paga 12 parcelas de R$ 150 e eu vou fazendo sorteios. Vários sorteios durante o ano. Se a senhora não ganhar, dona Maria, no final do ano a senhora pega todo o dinheiro que a senhora pagou pra mim esse ano, corrigido? Não. Pra que correção? A moeda não oscila. O dinheiro não oscila durante o ano, não tem inflação, não tem porra nenhuma. O dinheiro que a senhora me pagou no começo do ano até o final do ano, ele tá valendo a mesma coisa. Então eu não corrijo o dinheiro da senhora com o carnê do baú. E a senhora pode pegar esse dinheiro em produtos. Olha como eu sou bom, olha como eu sou empreendedor inteligente. Em produtos que o quê? Que eu compro e vendo até por 3 vezes o preço do que ele vale, fora do baú. Mas o dinheiro do baú você só pode usar dentro do baú. Empreendedorismo. Virou um empresário de sucesso. Veja, isso é mentira. Isso é mentira. Silvio Santos Vou voltar aqui, ó. Vou voltar pra quem não tá entendendo ainda. Coisa roubada, que vai vendendo ali seu chicletinho, sua pipoquinha, sua água, junta dinheiro e de repente virou um empresário de sucesso. Veja, isso é mentira. Isso é mentira. Não fala assim que você vai deixar o pessoal triste. Silvio Santos sim trabalhou com comércio e capa de títulos de eleitor no período da redemocratização, mas Silvio Santos nunca foi um camelô. Silvio Santos era um empresário do ramo comercial, né, com muita gente trabalhando para ele, com capital investido, com muitos contatos, com muitos amigos, com a rede, né, de contatos que só quem já nasce numa condição economicamente, sociologicamente privilegiada consegue ter. Mas é isso, cria-se o mito, né, do self-man, do homem que só com seu esforço e por aí vai. Aliado a isso, o Silvio Santos, ele sempre apoiou tudo que podia para manter as estruturas de exclusão, de marginalização, de opressão, enfim, um moinho de gastar gente contra a maioria do povo brasileiro, mas incorporava aquela coisa, aquele arquétipo do brasileiro cordial, do homem que é legal, e que gosta do povo, e que entende o povo, e que fala a linguagem do povo. Veja, ele quer que o povo fique na fome, no desemprego, na miséria e tal, mas ele gosta do povo. Ele gosta, ele joga aviãozinho de dinheiro, pô. O cara joga aviãozinho de dinheiro, como que ele não gosta do povo? Quem que já jogou um aviãozinho de R$100, R$50 pra você? É popular, porra. É uma... Luciano Huck humilha o pobre pra devolver um carro velho. Esse aqui não fazia nada disso e jogava dinheiro pras velhas. Arquétipo da cordialidade brasileira, né? Tem uma frase muito boa do Milor Fernandes, que a Lélia Gonzalez sempre cita, que é uma sátira, né, gente? Uma ironia, que o Milor Fernandes fala: no Brasil não tem racismo, porque o negro sabe seu lugar. Pegaram a sacada? Não, aqui racismo não, pô. Aqui não, porque o negro aqui sabe seu lugar, que é um lugar subalterno, né? Então, assim, é o cara que gosta do povo, né? Gosta do povo. O povo que vai estar no desemprego,
na fome, na moradia precária, na falta de saúde, na falta de educação, com trabalho merda, com salário merda, mas ele gosta do povo. Vocês entenderam? Então, é o arquétipo do apresentador popular. É o Ratinho, é o Gugu, é o Silvio Santos, é o Faustão, é o Datena. Tudo, no geral, a fina flor do conservadorismo político. Quando você vai ver, sempre tiveram ligados a tudo que não presta na história brasileira, mas gostam do povo. O Silvio Santos tinha até um agravante, né? Vários agravantes, aliás. Que o Silvio Santos, ele tinha vários casos, né? O Silvio Santos chegou a perguntar para uma criança... Meu Deus do céu. Chegou a perguntar para uma criança de 5 anos se ele preferia sexo, poder ou dinheiro. Foi processado. Qual o problema, pô? O pessoal se incomoda com qualquer coisa hoje em dia, mano. É muito mimimi, pô. Isso, pô. A cultura woke tá destruindo o mundo, cara. Por isso, o Silvio Santos tem vários casos de racismo, de corrupção, de machismo e sexismo. Vivia falando pra cantoras que não podia dançar com ela, senão ia ficar excitada, ia ficar de pau duro. Mas isso é normal, pô. TV aberta, ao vivo, domingo. Tinha coisas que eram estímulos à pedofilia, porque é uma coisa engraçada, né, gente? Os moralistas sem moral. Que é assim, não, eu defendo a família brasileira, né? Eu sou conservador, eu defendo a família, porque eu sou contra a sexualização das crianças. Aí tu vai ver o histórico da galera. Silvio Santos, por exemplo, ele fazia um negócio que é inacreditável, que era um concurso de Miss infantil, que pegava crianças, meninas, né, de 7 a 10 anos, que faziam desfile, muitas vezes desfiles de roupas de banho. Sabe, gente? Isso na TV aberta, para milhões de brasileiros verem, sabe? Então, é a síntese também do conservadorismo brasileiro, né? Que é assim, eu sou um burguês que quer que o Brasil continue como está e que o povo continue se fudendo, mas eu amo o povo. Eu sou conservador, eu sou contra a esquerda, que a esquerda é disruptiva, porque a esquerda não respeita as tradições, e eu respeito as tradições, né? Eu humilho mulher, eu humilho negro, eu sexualizo crianças, eu promovo conteúdo protopedófilo em TV aberta, e por aí vai. Ele é tudo isso sendo um dos comunicadores mais importantes da história da televisão brasileira. E claro que o é. Sabe por que o é, gente? Veja, o Clóvis Moura tem um negócio sensacional nesse livro aqui, ó. Não é a Dialética Radical do Brasil Negro, não. Cadê o Rebelião das Senzalas? Não tá... Se perdeu nos livros, hein? Calma aí, Jones Manoel. É muito livro. Vai devagar. Você tem que... Jones Manoel, você tem que parar de ler livro. Você tem que parar de ler livro, cara. Você precisa assistir mais TikTok. Esse bagulho de ficar lendo livro, você fica muito cabeçudo, muito, sabe? Fica sem leveza no ser, sem leveza na alma. Precisa parar de ler livro, ó. Entrar mais no Instagram, ficar um pouquinho mais no TikTok, ver uns vídeos no YouTube e fica só lendo livro, aí não dá, cara. Minha vista. Mas, bota aí na tela, Maxwell, então. O Rebelião das Senzalas, no prefácio, Clóvis Moura faz um debate sobre o histórico de modernização no Brasil. Em que sentido? No Brasil, durante o século XIX, chega o telefone, né? Só que o Brasil ainda tinha escravidão. Então, começa a existir uma modernização, uma transformação radical nas comunicações brasileiras. Por quê? Começaram a fazer televenda de escravo, é isso? É o Ciro Bottini da época. Fazia televenda, ligue agora e compre o seu escravo. No último terço do século XIX, e ao mesmo tempo, um senhor de escravos poderia ligar para as autoridades para solicitar a captura do seu escravo fugido usando um telefone. Então, o Clóvis Moura ele vai mostrar como o Brasil tem um histórico de uma modernização conservadora, em que aqui é incorporado as novas tecnologias, as novas relações sociais, os novos padrões produtivos, mas não como formas disruptivas de destruição das velhas relações. Pelo contrário, as velhas formas de dominação, exploração, hierarquização e subjugação são modernizadas a partir de novos padrões tecnológicos produtivos e de relações sociais. A televisão no Brasil, ela poderia ter significado uma transformação cultural, de integração nacional, de
socialização da cultura, de alfabetização, de tudo. Porque imagine, até a televisão, o grande meio de consumo audiovisual era o cinema, com todos os limites que existem num cinema. A televisão, ela poderia, por exemplo, ser um instrumento para forjar uma unidade nacional gigantesca, com a oportunidade dos brasileiros de todos os cantos do país verem, conhecer o Brasil como um todo por obra da televisão. A televisão poderia ser um instrumento educativo e de comunicação para milhões de pessoas, para debater os grandes temas, para entender o país, para ter mais materialidade no sentir-se brasileiro, né? Então, o brasileiro do Rio Grande do Sul, que não tinha dinheiro para viajar para Pernambuco, poderia ver Pernambuco, conhecer Pernambuco. O brasileiro de Pernambuco poderia ver, conhecer a Amazônia. A TV tinha grandes potencialidades, só que a TV no Brasil, no âmbito da ditadura empresarial militar, se transformou em mais um mero aparato ideológico de dominação hiperconcentrado que serviu para manter todas as estruturas que estavam em curso. O Darcy Ribeiro foi ministro da Educação e ministro da Casa Civil do governo Jango. Inclusive, só um parênteses rápido, viu? Eu teria vergonha na cara de dizer que o Fernando Haddad foi o melhor ministro da Educação da história desse país. Num país que teve Darcy Ribeiro como ministro da Educação, eu teria vergonha na cara de chamar aquele panaca da USP do melhor ministro da história do país. Calma aí, cara. Tá muito nervoso, cara. É isso que eu tô falando, entendeu? Fica lendo muito livro, você fica muito combativo, pô. Calma. Tudo certo. Dito isso, Darcy Ribeiro, por exemplo, ele tinha uma ideia de pegar a televisão e fazer da televisão, por exemplo, um instrumento de alfabetização em massa. Pensar a teleeducação também como um dos instrumentos de um projeto nacional que pensasse a difusão da educação e da cultura no país inteiro, com escola, com campanha de alfabetização, com escola técnica, com a universidade, mas também com a televisão, cumprindo esse papel de fazer o Brasil mais brasileiro, o Brasil se conhecer mais e elevar a compreensão cultural e educacional do país. Isso não aconteceu, né, gente? Então, a TV brasileira, ela serviu, só dando dois exemplos fantásticos. A TV brasileira, ela serviu para reforçar estereótipos e preconceitos seculares contra a população negra, dado o papel histórico que o negro teve na TV brasileira no século XX. Imagina, pô, todas as novelas aí da Globo, todos os personagens negros sempre muito bem valorizados, ocupando aí, né, posições altas dentro do ambiente que eles estavam ali, pô, né, nada, que é isso? Pra reforçar racismo no Brasil? Como assim? País tão plural, país tão alegre, um povo tão hospitaleiro. A TV brasileira também serviu para manter e reforçar estereótipos seculares contra a região nordestina. Por exemplo, dado a forma como durante todo o século XX a população nordestina aparecia na TV, né? Então, é nesse quadro que o Silvio Santos se torna um dos maiores comunicadores do nosso país. E, de fato, ele era. E se você gosta do Silvio Santos, tudo certo. Eu não tô contra você gostar de ninguém, não, viu? Pronto, tá aí. Tá aí, Bruno. Tá feliz? Pronto, cara. Pode gostar, não tem problema. Fique à vontade. Eu também gosto de gente que não presta, sabe? Eu, por exemplo, eu sei que Pelé foi uma grande amor cebosa, mas eu tenho simpatia pela figura do Pelé. Eu sei que tudo que ele fez, sabe? Mas é isso. Eu tenho simpatia pela figura do Pelé. Dá pra gente gostar também de alma cebosa, de gente que não prestou. Pronto, dá pra ser fã do Neymar, dá pra ser... Fica tranquilo, cara. Tá tudo bem, cara. Pega mais um café, toma um chá de camomila. Que não vale a merda, sabe? Mas tem que saber, né, da história. E a história é... O Silvio Santos é um produto típico da sociedade brasileira no século XX. Uma sociedade em que toda a dinâmica histórica de conformação do capitalismo brasileiro, excludente, autoritário, antipopular, antinacional, submetido ao imperialismo, de costas para a maioria do povo, negando a cultura popular, fazendo uma caricatura de cultura popular a partir desses programas popularescos, negando a composição étnico-racial. Calma aí, você não vai começar a falar mal do Trapalhões também não, né, o Jones Manuel? Você vai me dizer que o Trapalhões também reforçava estereótipo racista. Doutor Renato, não fale de Doutor Renato, hein? Do seu povo, querendo projetar um país branco e se escondendo atrás do mito da democracia racial, enfim, tudo isso está condensado em síntese na história e na biografia do Silvio Santos. Por fim, eu quero lembrar um episódio para vocês, muito importante. Aí agora, alguém vai dizer assim: Jones, puta merda, você é muito antipetista,
porque tudo tem que falar do Lula. Não, gente, veja, eu sou historiador, né? Eu gosto de lembrar da história. Agora eu concluí esse vídeo só lembrando um episódio pra vocês, em que eu não vou falar nada. Vocês só vão assistir e vão lembrar de um episódio fantástico. Que é aqui, ó, peraí, viu? Vamos lembrar de uma história boa envolvendo o Silvio Santos. Silvio Santos causou frisson no final da manhã desta quarta-feira entre jornalistas que acompanham o Palácio do Planalto ao chegar caminhando à sede do Poder Executivo, carregando uma mala para se reunir com o presidente Lula. Ao ser questionado se seria recebido por Lula, Silvio Santos brincou: "Vamos ver se ele me recebe." Em seguida, afirmou que o motivo da visita era segredo. Na agenda do presidente Lula... Ah, pô, o motivo da visita era segredo, entendi. Do nada o Silvio Santos chegando uma mala pra trocar ideia. constava encontro com Henrique Meirelles, mas para receber Silvio Santos, Lula cancelou o encontro com o presidente do Banco Central. Aí, ó, basicamente o Silvio Santos era o que qualquer ou a maioria dos empresários no Brasil. A ditadura tá no poder, nossa, nunca fui tão ditador. É o Lula que tá no poder, nossa, faz o L. Entendeu? É isso. Ou você acha que um cara desse conseguia tanta coisa, benefício, e que ele conseguiu os canais de TV na época da ditadura? Gente, vamos abrir o olho aqui, por favor. O Banco Pan-Americano, que fez parte do Grupo Silvio Santos, foi alvo hoje de uma ação da Polícia Federal em São Paulo. A investigação aponta que a Caixa Econômica Federal comprou ações do banco numa operação irregular. Uma mala de aviãozinho, né? Era uma mala de telecena, ô Miguel. Com certeza, era uma mala, era metade telecena e metade carnê do baú. A Polícia Federal investiga uma suposta aquisição fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações, a Caixa Par, um núcleo da Caixa Econômica Federal. O Banco Pan-Americano pertencia ao empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e foi vendido para a Caixa por meio da Caixa Par em 2009. A negociação foi articulada no Palácio do Planalto, com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos, fundador do banco. Vocês têm uma televisão para chamar de sua? Não. Silvio Santos quebrou no dia 10 de outubro de 2010. Quebrou. Banco Pan-Americano. Chegou pro Lula, no Palácio do Planalto, e falou: me dá 5 bilhões. Não estou mentindo, essa história existiu. O Lula deu 5 bilhões. Pediu o SBT em troca? Não. Resultado, enquanto o povo está fazendo um golpe, o Silvio Santos está atacando aviãozinho. E a gente está sem televisão nenhuma. Nem para falar que é golpe. Então a gente não tem nada na mão. Então a gente também tem um... Gente, quando eu falo a esquerda errou flagrosamente. A gente tem que apanhar na cara. Enfim, quem lutou por isso tem que apanhar 10 vezes mais, enfim. Calma aí, cara. Calma aí. O amor. O amor venceu, né, chat? O amor venceu. Cadê o amor? Que bater nas pessoas. Que isso, cara? Desculpe o termo, não sou de falar essas coisas, mas... Não, graças a Deus. Todo castigo pra corno é pouco, Que né? isso? Calma aí, porra. Enfim, É isso, gente. É isso. Né? O Silvio Santos sempre soube estar muito bem relacionado com quem estava no governo, né? Sempre soube estar muito bem relacionado com quem tinha caneta na mão para assinar as coisas. E aí, como diria o professor Mascaro, todo castigo para corno é pouco. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar like, a porra toda. Deixa aí o seu like. Tá aí, ó. A história do Silvio Santos pra você que não sabia. Tá aí, como eu disse no começo, e vou repetir pela 100ª vez. Coisas não são excludentes, mas as coisas têm que ser colocadas nos seus devidos lugares, tá? Depois que morre, todo mundo vira santo. Pra você que está assistindo esse corte depois da live, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque aqui neste canal tem vídeo diário, e quer dizer todo dia, certo? Próximos shows do React também, o primeiro link da descrição aqui tem as próximas datas, dia 24 de agosto, sábado agora, no Beverly Comedy. Tem ingresso duplo com desconto. E dia 7 de setembro tem show do React no Acústico Comedy. Fechou? Garanta o seu e cola comigo, pô. Muito mais legal ao vivo. Estamos entendidos?